dia! Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus e tempo de oração, tempo de buscar a presença de Deus, tempo do nosso devocional, tempo de estudar a palavra do Senhor e permitir que a palavra de Deus traga conforto, desafio e fortalecimento espiritual para a nossa vida. Tempo também de orar pela casa do julgamento. Nós estamos aqui vivendo nesse processo de preparação para a casa do julgamento. Então não se esqueça de clamar ao Senhor pela casa do julgamento. Hoje nós estamos lendo no segundo livro dos Reis, capítulos 15 e 16. Se você ainda não leu esses dois capítulos da Bíblia, logo depois da devocional, você vai ter a oportunidade de pegar a sua Bíblia e ler esses dois capítulos da Palavra de Deus. Hoje eu quero ler nos versos a partir do primeiro do capítulo 15. Começa a contar a história do rei Uzias. Diz assim: Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia da sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Uzias foi um rei que marcou história. Se você der uma olhadinha lá no livro do profeta Isaías, você vai ver que foi no ano que morreu o rei Uzias que Isaías teve aquela visão de sua chamada ministerial. E Isaías estava vivendo um momento de muita tristeza exatamente por conta da morte do rei Uzias, que havia marcado profundamente a história de Israel. Foi um rei que reinou durante muitos anos, foram 52 anos o reinado de Uzias. Ele começou muito jovem, apenas com 16 anos de idade, quando ele começou a reinar, e reinou durante 52 anos. Imagina um mandato de 52 anos ininterruptos, e marcou de maneira muito especial a história do povo de Deus. A Bíblia diz que ele andava nos caminhos retos do Senhor, assim como fez o seu pai Amazias, que também foi um grande rei em Israel. Mas no meio de toda a história de Uzias, existe um detalhe que nos chama a atenção. A Bíblia diz que o Senhor o feriu com lepra, enfermidade que durou até o dia da sua morte. Por isso ele vivia isolado numa casa separada. A lepra era uma enfermidade na época em que gerava não apenas os problemas da própria enfermidade, perca da sensibilidade e, dependendo da gravidade, perca de membros. Mas pior do que isso era o fato de que todo leproso tinha que estar separado da comunidade, separado da família, separado do ambiente social. Por isso, ainda que sendo rei, Uzias ele teve que ficar o resto da sua vida, não se sabe exatamente por quantos anos, mas ele passou parte da sua vida vivendo em isolamento por conta da lepra. E eu queria chamar a sua atenção para esse fato pelo seguinte: não importa a condição que você esteja vivendo, sendo uma pessoa muito rica, de muito poder, de muito prestígio, quando a lepra chegava, não importava se você era plebeu ou se você era da aristocracia, a palavra de Deus vai dizer que você agora era tratado como um leproso.
ainda que rei, mas leproso. Então, por baixo de todo o manto real, por baixo da figura de liderança, por baixo da coroa, havia um leproso, condenado à morte. E não é à toa que a Bíblia vai comparar a lepra ao pecado, porque não importa a casca, não importa aquilo que está do lado de fora, aquilo que está do lado de dentro acaba sendo mais poderoso e acaba trazendo a destruição completa na vida de Uzias. E a palavra de Deus nos diz que ele vai viver nessa situação até a sua morte. Agora, por último, a Bíblia diz que foi o Senhor que fez isso. E por que fez? Porque ele continuou com as atitudes idólatras. O pecado é mortal na história de qualquer pessoa. Por isso, livre-se do pecado e ande todos os dias em santidade. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós sabemos que o pecado é como lepra, que se infiltra na vida das pessoas e traz destruição e morte. No caso de Uzias, a lepra era uma doença. No caso da nossa geração, o pecado tem sido uma doença espiritual que tem afastado as pessoas da tua presença, mantendo essas pessoas isoladas dos teus propósitos. Por isso, Deus, livra-nos do pecado e ajuda-nos a viver em santidade. Pedimos, ó Deus, que abençoe a casa do julgamento. Oramos, ó Deus, para que seja um tempo onde que pessoas tenham oportunidade de se verem livres do pecado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?